Você já quis saber qual é o filamento para impressão 3D mais resistente? Eu também. E por isso, eu fiz uma máquina para testar os filamentos, com teste de tração e flexão. Se você quer ver como é que foi esse processo e quem sabe até mesmo construir a sua, vem comigo. Fala gente, tudo bom? Meu nome é Rafael Baixo, eu sou designer de produtos especializado em manufatura aditiva e design generativo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o processo de criação da... Ainda está sem nome, eu preciso da ajuda de vocês para dar um nome para essa máquina, esse Frankenstein de teste metrológico aqui que eu fiz aqui em casa. Deixa aqui sua sugestão, a melhor sugestão vai se tornar o nome desse projeto. Essa máquina de filamento, ela consiste num projeto muito simples que eu vou mostrar para vocês como ele foi concebido e qual é a funcionalidade dele. Antes que várias pessoas cheguem falando, pô, mas não é certificado pelo Inmetro, não tem corpo de prova padrão. A ideia desse vídeo não é ser uma certificação ou um alto nível de precisão, até porque isso é impossível você fazer numa coisa feita em casa. O intuito dessa máquina, o intuito desse vídeo é criar um conteúdo bacana que traga, na verdade, algum tipo de conhecimento sobre esse assunto, que é um assunto complexo. Dito isso, se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque terá muitos vídeos mostrando testes entre diferentes filamentos, testes entre posicionamento de impressão, testes entre diferentes tipos de enfio. Enfim, vai ter muita coisa legal que a gente vai poder testar com essa máquina e eu quero também a sugestão de vocês do que vocês querem ver por aqui com essa máquina funcionando. Então vamos lá entender o processo e como tudo isso surgiu. Eu sempre vi os vídeos do CNC Kitchen que me intrigavam demais, que era ele fazendo os testes nos filamentos e mostrando várias coisas que a gente não conhece de cara, porque realmente é uma ciência, uma engenharia de materiais. A gente não está acostumado a tratar no nosso dia a dia, mexendo com impressão 3D. A gente sabe que um filamento é melhor que o outro para uma certa aplicação, mas é tudo muito empírico e relativamente tem pouco estudo sobre isso ainda mais no Brasil. Então a ideia dessa máquina era facilitar, né, esse teste, fazer de uma forma muito simples, sem utilizar nenhuma parte eletrônica e também nenhuma parte de programação. Então eu queria uma coisa muito simples que eu pudesse fazer simplesmente com a mão. Tá? Então, para isso, eu desenhei um formato super simples que possibilitaria fazer tanto ensaio de tração e ensaio de flexão. E isso é uma coisa complicada, porque eu precisaria puxar para cima os dois. Então, eu resolvi isso invertendo a direção do teste de flexão. Talvez não seja, com certeza não é a forma correta de fazer se você for pegar uma norma ISO, coisa e tal, mas é a forma que eu encontrei aqui para fazer uma coisa simples e funcional, utilizando uma balança suspensa, que é uma balança que você consegue comprar no AliExpress por volta de R$200. Basicamente o budget desse projeto, né, o orçamento que eu tinha, que eu queria gastar, era no máximo ali por volta de R$350, R$400 ali estourando, e eu consegui atender isso muito bem. É um projeto que vai estar liberado para você, qualquer pessoa vir aqui baixar, melhorar, manda mensagem para mim, tá? Enfim, é tudo gratuito. Então eu comecei a fazer esses desenhos e logo depois eu fui para o CAD para fazer a modelagem disso. A ideia aqui foi utilizar algumas coisas que eu já tinha em casa, então eu tinha aqui um MDP, uma madeira, né, um compósito, que tem uma resistência bacana, então eu pensei em utilizar ele porque eu tinha bastante dele aqui. E fiz as medidas desse projeto pensando exatamente nisso. Eu vou mostrar para vocês agora como é que foi a modelagem e o que eu pensei na hora de criar esse projeto para impressão 3D. Para iniciar minha modelagem, eu comecei pela balança suspensa, pois ela eu tinha em mãos e poderia tirar as medidas ali que norteariam todo o meu projeto. E para fazer a rotação, né, para poder ele subir e descer, eu pensei num fuso, um fuso de meia polegada que ficaria na parte de cima e através da rotação desse fuso ele levantaria a minha balança. A estrutura foi um MDP que eu tinha aqui em casa, que apesar de parecer fraco, ele é forte se você utilizar ele na maneira certa. Então eu fiz todo o quadro de MDP. Aqui a porca que faria ele subir e descer, né, o nosso fuso.
eu quis criar um reforço na parte superior aqui para dissipar um pouco melhor essa carga aqui de cima, porque isso aqui tende a descer, com esse travessão aqui tende a dissipar um pouquinho melhor. Basicamente essa a montagem. Na hora de imprimir e fatiar, tem alguns truquezinhos que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui eu preferi fatiar ele deitado, mesmo tendo que utilizar suporte aqui. Eu bloqueei onde receberia maior carga, eu coloquei um outro suporte blocker e os walls, a quantidade de walls, né, de paredes, para 10 walls e 100%, tá? Ele faz uma camada reforçada nessa parte, que é onde vai realmente ter maior esforço mecânico, porque vai estar tentando ser rasgada essa parte aqui. Então, se vocês reforçarem bem aqui, aguenta, tá? Eu optei por imprimir essa peça deitado, mesmo utilizando o suporte aqui, porque aí eu consigo orientar as camadas, as linhas das paredes, né, na orientação correta, onde elas têm mais resistência. Eu vou rotacionar essa peça para vocês verem o que aconteceria se eu tivesse feito essa mesma peça na orientação que pareceria ser a melhor, né? Porque evitaria suporte. As camadas estariam dispostas verticalmente, assim, ó. Ou seja, quando puxasse aqui, essa resistência aqui seria muito menor e teria propensão para descolar o filamento aqui, né? Uma camada da outra. Então isso aqui facilmente seria rasgado, mesmo que você tivesse com muito material aqui, a chance é muito maior, tá? Então nesse caso aqui a orientação melhor é deitado. Normalmente você iria imprimir essa peça assim. Então vou fatiar ela aqui para vocês verem. Quantas camadas aqui, ó, na direita, ó, 50 camadas, tá? Então eu vou ter aqui 50 linhas nessa direção, tá? Então 50 camadas, porque eu vou estar pressionando aqui nessa direção aqui. Então eu tenho 50 camadas aqui. Se eu pego esse mesmo objeto e rotaciono 90 graus, agora eu tenho 167 camadas, ou seja, eu tenho quase, eu não lembro qual foi o número anterior, mas acho que eu tenho quase o triplo de camadas horizontais, evitando que o meu... E ambas, tá? Essa parte aqui a gente está admitindo que é 100% de enfio, tá? Camadas evitando que ela seja comprimida. Então, nesse caso aqui, eu preferi imprimir ela nessa orientação, porque eu teria muito mais camadas na horizontal. Imprimir ele deitado, porque eu quero resistência aqui, ó. Isso aqui vai estar sendo puxado para cá, então eu quero evitar que isso aqui abra, né, para cá. Eu fiz um ângulo de 45 graus para que essa força aqui seja dissipada para cá, tá? E nessa parte aqui, que é onde vai fazer maior esforço aqui, né, que é o material tentando subir aqui, eu botei um modificador também com maior densidade de enfio.
modelo pronto, eu comecei a montagem. A montagem foi muito complicada. Por quê? Quando eu botava um joelho, botava um lado da peça, né, um lado da máquina de teste, eu não poderia parafusar o outro lado, então me bloqueava. Então eu tive que fazer um processo de colocar, marcar, a parafusar um lado, travar um lado, depois soltar para poder ter aquela marcação na madeira, voltar para o outro lado. Esse processo aconteceu várias vezes. Como eu já disse para vocês anteriormente, eu utilizei um fuso de meia polegada para poder fazer a máquina subir e fazer a tração, e tive muita dificuldade para poder fazer o furo que era necessário para a manilha entrar. Foi um processo bem chato, mas deu certo, o que foi ótimo, porque facilitou demais esse link, que de outra forma teria que ser utilizando várias outras peças, que encareceria muito o projeto e talvez não tivesse um resultado tão bom quanto eu consegui ter aqui. Eu cortei toda a parte da madeira numa máquina de laser, que também não foi simples, porque esse MDP que eu tinha era um MDP de 12mm, que é um MDP bem grosso, então eu tive que dar várias passadas para poder ele cortar. Até um pouco de preguiça da minha parte. Eu poderia ter cortado com uma tico-tico, mas eu queria ali uma precisão boa e não queria fazer tanta sujeira em casa. Deu tudo certo, no final das contas, consegui atingir ali o corte. Ficou um pouco queimado, mas pro objetivo aqui tá ótimo. Não precisava não ser nada bonito, simplesmente tinha que funcionar. E eventualmente eu vou substituir esse MDP por um compensado ou uma madeira maciça, né? Um pinus, alguma coisa do tipo, para dar ainda mais resistência, porque dependendo do filamento que eu utilizo aqui, ele dá uma arqueada, o que não é muito legal, né? Então, depois de várias horas de montagem, teste e aprendendo com o projeto, consegui montar a máquina. E logo que eu montei ela, eu já tive várias outras ideias de como eu poderia melhorar e quais os defeitos que eu tinha ali. O primeiro desses erros foi que a balança estava girando, então conforme eu girava ela lá em cima, ela acabava girando também na parte de baixo. Eu tinha que ficar com a mão segurando, tive que pedir para minha esposa para poder segurar enquanto eu fazia um teste ali inicial. Então eu tive a ideia de fazer uma trava ali para essa parte, para evitar isso. Fora isso, deu super certo. A estrutura aguentou muito bem. Nesse primeiro teste, ela foi a 110 quilos, né? Então, mais ou menos aí 1.100 newtons, que é bastante coisa de tensão ali dentro. E ela aguentou mesmo tendo partes impressas e partes que são de compósito, né? MDP. Então, deu certo. Tá? Então, quer dizer que o projeto relativamente foi bem feito e que as partes impressas foram concebidas de uma forma a sustentar toda a estrutura e evitar que ela colapse em si própria. Eu aprendi muita coisa com esses testes e já fiz algumas substituições, como vocês estão vendo aí, e logo em seguida consegui fazer outros testes e outras quebras. E para validar tudo isso, eu tenho que agradecer muito ao CNC Kitchen, que é um canal inglês que fala sobre tudo isso aqui que a gente está falando aqui agora. Ele disponibilizou os arquivos gratuitos para fazer esse controle de esforços e resistência e tudo mais, né? E transformar basicamente em newtons, né? Quilos em newtons e depois megapascal. No caso, eu botei essa aba de quilos porque eu quero converter direto, já fiz toda a programação, né, a parte do Excel ali, para quando eu botar em quilos ele já transformar em newtons e depois já pega a área do meu corpo de prova e também já me dá a resistência do final do material. Para poder fazer a aferição da carga que foi utilizada, eu coloco um telefone filmando em alta velocidade, ele filma em câmera lenta para
pegar o exato momento onde o filamento quebra e o registro que está ali no monitor, né, no LEDzinho da balança. E aí eu pego essa quantidade de quilos, né, que está ali, multiplico pela medida para transformar em newtons e divido pela área transversal do corpo de prova, ou seja, aonde o corpo de prova quebra, aquela área ali dividida pela força que você aplicou dá a resistência em megapascal. Se você quer baixar esse projeto, imprimir o seu, fabricar, melhorar, enfim, mandar uma sugestão, tá aqui embaixo o link para todos os arquivos dele. Eu vou deixar aí aberto para que você possa mexer, brincar, fazer o que você quiser, sem problema nenhum. Eu peço que você deixe seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque vem muito teste bacana e muito conteúdo bacana por aí ainda. Muito obrigado e até a próxima.